Fala pessoal, tranquilo? Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente utiliza um multímetro digital da forma correta. Por que eu estou falando isso? Tem pessoal aí que não sabe utilizar o multímetro de forma correta e acaba utilizando uma escala errada e fazendo a medição ali de um parâmetro e sofrendo acidente, o multímetro explodindo, queimando o multímetro. Então eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar o multímetro de forma correta. Para quem já trabalha na área, isso aqui não faz diferença nenhuma, você já sabe. Mas para quem está formando agora, ou está começando a entrar no curso técnico, na faculdade de engenharia, eu vou mostrar para vocês qual que é a forma correta de se utilizar o multímetro. É um vídeo aqui rápido, mas eu vou explicar cada ponto do multímetro aqui, o que é. Então vamos lá. Pessoal, estou considerando, por exemplo, esse modelo aqui da Fluke, que é o que a gente trabalha na área aí, depois eu vou estar com ele na mão aqui. O que acontece? Você tem símbolos que são padrões. Qualquer multímetro que você pegar, seja ele marca da Fluke ou a marca mais inferior, não importa. Ele sempre tem as mesmas indicações. Os símbolos são padrões. Quais são os símbolos que mais aparecem? Aparece a letra V, com o símbolo que parece o tio. O que significa? O V significa volts, ou seja, é para você medir tensão. O tio, ele significa senoide, que é a nossa rede, a senoide. Então o que acontece? É uma tensão alternada. Então esse símbolo de V indica volts e o tio significa alternada. Por quê? Por causa da nossa rede, a nossa senoide. Tensão o quê? Alternada. Então por isso que ele indica o símbolo dessa forma. Ou seja, eu quero medir uma tensão alternada, eu vou utilizar essa escala do multímetro. Ou seja, uma tomada. Uma tomada é uma tensão alternada. Quero medir uma tensão da tomada na residência, você sempre vai utilizar essa escala. Tem também o símbolo do V com traço com a linha reta. O que significa? O V significa volts, como eu já disse, ou seja, é tensão. E o traço significa contínua, ou seja, para medir uma tensão contínua. Isso aqui é utilizado quando eu tenho, por exemplo, uma fonte lá de corrente contínua, eu preciso medir lá a tensão de 12 volts, 24 volts, eu vou colocar nessa escala aqui. Depois eu vou fazer uma prática aqui com o multímetro, mas só para vocês entenderem. Outro símbolo que aparece é esse símbolo aqui do ômega, do ohms, que ele significa ohms. O ohms, nessa escala, é para você medir a resistência. Então, por exemplo, quero medir o valor do resistor. Você vai conseguir pegar dele e medir. Quero medir a resistência do chuveiro. Você vai medir na escala de ohms, ou seja, escala de resistência. Esse símbolo que aparece aqui também para vocês, ele significa continuidade, aonde você junta uma ponta de prova e outra no multímetro e ele apita. Aquilo é para medir a continuidade. Por exemplo, eu quero saber um circuito desligado, eu quero saber esse pedaço de fio aqui, se ele está rompido ou não. Eu pego uma ponta de prova de um lado do fio, pego a ponta de prova do outro lado, e ele vai dar continuidade. Então é uma forma de você utilizar essa escala. A gente também pode medir, dependendo do modelo do multímetro, a amperagem, ou seja, a corrente do circuito, que a gente fala que a unidade é o A de ampere. Então você tem o A com o tio, que o tio significa senoide, ou seja, corrente alternada, e o A indica corrente. Então sempre que tiver o A com o tio, você está medindo uma corrente alternada. Por exemplo, liguei um liquidificador na tomada. Aí eu coloquei o meu amperímetro em série ali, utilizei esse voltímetro como amperímetro, coloquei ele em série com a carga. Se eu colocar na escala de amperagem, desse símbolo aqui de amperagem alternada, você vai medir a corrente daquele circuito ali. E tem também o A com traço, que é a mesma coisa, que é contínuo. Posso medir uma corrente contínua. Eu coloquei o multímetro em série com uma fonte. E essa fonte, sei lá, está alimentando uma lâmpada 12 volts e a fonte é 12 volts. Eu vou colocar o meu multímetro na escala de amperímetro contínuo e vou medir essa corrente que está circulando pelo circuito, entendeu, pessoal? Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como que você utiliza na prática. Então o que acontece? Todo multímetro, você tem 3 pontos. O comum, que geralmente é a ponta preta, e você tem o vermelho aqui, ó, que ele é a escala de ampere ou a escala de tensão, tá vendo? O símbolo de tensão, todos os símbolos que ele pode medir com a ponta de prova naquela posição vai estar indicado no seu multímetro. Depois eu vou pegar o multímetro fisicamente, vou mostrar para vocês e vou fazer uma medição. Pessoal, se eu quiser medir fazer a medição de uma tomada, ou seja, uma tomada residencial, você vai ver que ela é o quê? A tensão alternada. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar o multímetro na escala de tensão alternada. Após colocar, o que a gente verifica? A gente verifica como que é a ponta do multímetro aqui. Ele tem um cabo comum, que é o cabo preto, ele tem um escrito A de ampere, se eu utilizar a ponta vermelha, ou você tem o que você utiliza, tensão, resistência e continuidade. Como eu estou medindo tensão, ou seja, ao ver, a ponta preta fica no comum, ou seja, minha ponta preta está aqui no comum, e minha ponta vermelha, ela vai estar onde está o V aqui. E o que eu vou fazer? Eu quero medir tensão. Eu apenas vou colocar essas duas pontas de prova nos dois polos aqui da tomada. Então eu vou pegar minha ponta vermelha, vou colocar ela aqui num ponto. E vou pegar minha ponta preta e vou colocar ela no outro ponto. Então o que eu vou medir? Supor, se a tomada for 127 volts, o meu multímetro aqui na hora vai indicar 127 volts. Se a tomada for 220 volts, vai indicar 220 volts. Então, pessoal, isso aqui é a forma de você utilizar ele como tensão, para medir tensão. Eu vou mostrar para vocês se você estiver medindo corrente. Pessoal, imagina agora, eu quero medir uma corrente. O que eu estou dando de exemplo? Você tem um plug, você tem um abajur na sua casa, ou uma extensão com um bocal e uma lâmpada na ponta ali, como se fosse uma lanterna. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu plug macho, se você conectar ele aqui, direto na tomada, você vai acender sua lâmpada. Ou seja, supor que você tem um abajur, aquele abajur que você tem lá no criado da sua casa. O que acontece? Eu quero medir aquela corrente que passa no abajur. O que eu teria que fazer? Quando você está medindo corrente, e no caso aqui alternada, ou seja, a gente vai trabalhar na escala de corrente alternada, o que a gente tem que fazer? A gente vai mudar a nossa ponta de prova, a vermelha de tensão, a gente vai mudar para a escala de corrente. E o que a gente tem que fazer? O multímetro ele tem que estar aqui em série, ou seja, eu tenho que abrir o circuito aqui, ó, tem que abrir o circuito aqui e inserir o multímetro. Só que o que eu vou fazer? Eu vou abrir o lado de cá para ficar mais fácil para ver. Eu tenho que abrir o meu circuito e fazer o multímetro ficar em série com a carga, ou seja, uma ponta de prova
uma ponta de prova. A gente colocou na escala de corrente, ela vai vir num pedaço do fio ali do multímetro. E a nossa outra ponta de prova, a preta, ela vai vir no outro lado. Ou seja, o nosso multímetro ele está em série com o circuito, tá vendo? Quando você colocar o plug aqui e aí já tiver na escala de corrente alternada, você vai conseguir medir qual que é a corrente que está circulando aqui. Entendeu, pessoal? Então eu abri o circuito, coloquei o multímetro e consigo verificar qual que é a corrente. O que acontece de acidente? Tem gente que deixa o multímetro na escala de corrente, por exemplo, e vai medir tensão. Tem um multímetro desse aqui que tem proteção, vai queimar o fusível ali. Mas tem esses multímetros Xing-Ling aí da China, bem vagabundo, que o pessoal usa muito até para eletrônico, um vagabundinho amarelinho, azulzinho antigo. Esse tipo de multímetro aí não tem proteção. O que vai acontecer? Se você ligar ele, escala de corrente, ligar para medir tensão, você vai estourar o multímetro, você vai sofrer um acidente. Então, pessoal, jamais faça isso. Verifica a escala que você está trabalhando para você não sofrer acidente. Então, pessoal, jamais, em hipótese alguma, coloca o seu multímetro em escala de corrente e vai medir tensão. Você vai estourar o multímetro, se ele for vagabundo, você vai sofrer um acidente, vai explodir na sua mão. Então, jamais, em hipótese alguma, cometa esse erro. Multímetros, assim, de marco superior, ele tem parte de interna de segurança dele, tem fusível e tudo mais, mas multímetro vagabundo não tem. Então, sempre olhe quais são os plugs que você está usando e qual escala que você quer. E coloque na escala antes de você colocar o aparelho para medição. Tá ok, pessoal? Pessoal, então conforme a gente viu lá no quadro, quero medir uma tomada, tensão alternada, ponta de prova vermelho de um lado, preto do outro, e eu meço a nossa tensão aqui, tá vendo? 121 volts. Pessoal, nosso quadro aqui, ó, de didática, quero medir tensão contínua. Coloca aqui, ó, tensão, pontilhado ou contínuo, e vou medir uma tensão contínua. Vou medir aqui, ó, a saída da nossa fonte, ó. Vou medir aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Temos ali, ó, 24 volts. Tô com a ponta de prova invertida, mas só pra você ver aqui, ele tá medindo, tá vendo? Vou inverter a ponta, mais e o menos, mais e menos. Temos aí, ó, 22,4 volts. Pessoal, se eu quiser medir, por exemplo, o pedaço de fio aqui, supor que eu quero saber se esse fio está rompido ou não. Então eu tenho que medir o quê? Continuidade. A gente vai na escala de continuidade aqui, ó. A gente vai medir continuidade, uma ponta de cada lado, ó. E ele apitou. Tá ok, pessoal? É isso aí. Pessoal, um equipamento também muito utilizado para medir corrente é esse cara aqui, ó. O alicate amperímetro, tá vendo? Ele tem escala de corrente aqui também, ó. Então como que ele funciona? Você pode abrir o fio do circuito aqui, ó. Tá vendo os dois fios chegando, ó? Vou ligar aqui a tomada, ó, como eu fiz lá no quadro. Vou só tirar a lâmpada pro lado para não ficar clareando na frente da câmera. O que a gente vai fazer? Você pega o alicate amperímetro, você abraça o cabo, um cabo por vez, e você vai colocar na escala de corrente, ó. No caso aqui, ó, colocar na menor escala, 2 amperes. Tá vendo? O consumo dessa lâmpada de 9 watts em 127 volts tá dando aqui, ó, em torno de 0,7 amperes. Tá vendo, pessoal? É uma forma segura de medir sem precisar colocar um perímetro em série.